Bom dia, seu Moisés. Como é que tá meu paciente? Vamos examinar, né? Para ver como é que você está. Hoje você está com uma aparênciazinha melhor, viu, seu Moisés? Vamos examinar. Respira. Solta. Respira. Solta. Seu Moisés, o senhor está mais estável. Hoje está um pouquinho melhor. Tá se recuperando bem. Doutor, Oi. queria agradecer por a tua atenção comigo. Não é nada, é apenas meu trabalho, meu dever. Doutor, Oi. quando eu sair daqui, eu quero que o senhor fique me visitando de vez em quando puder. Aí já vai ser impossível, né, seu Moisés? Porque, É que eu morro de medo de cemitério, viu?